Vamos começar a nossa aula, vamos falar hoje então sobre poderes da administração pública, ok? Vem para a tela. Vamos iniciar com o conceito de poderes da administração pública. Pessoal, os poderes são prerrogativas que são concedidas por lei aos agentes administrativos para o fim de permitir que o Estado alcance seus fins, tá? Então, o Estado, qual que é o fim máximo aí do Estado? É o quê? Garantir o interesse público, assegurar o bem-estar da coletividade, tá? Então, para que o Estado possa atingir esse fim, para que o Estado possa satisfazer os interesses públicos, os agentes, que são aquelas pessoas que agem em nome do Estado, eles possuem uma série de prerrogativas, tá? Uma série de poderes, uma série de atribuições que eles podem exercer, e essas prerrogativas, esses poderes, servem como um meio para que eles possam atingir os fins do Estado, que é justamente satisfazer os interesses públicos, tá bom? Os poderes administrativos, que são justamente essas prerrogativas, eles são considerados poderes instrumentais, tá? Ou seja, eles são os instrumentos por meio dos quais o agente público, ele age, ele atua em nome do Estado para que ele possa atingir lá o interesse público, tá? Então o detalhe, pessoal, é que os poderes administrativos, essas prerrogativas, elas são conferidas por lei, tá? Então é a lei que define quais são as prerrogativas que os agentes públicos possuem para que eles possam satisfazer o interesse público, tá? E essas prerrogativas, é importante vocês guardarem bem, essas prerrogativas, elas são conferidas, como eu disse, como instrumentos para que o agente possa satisfazer o interesse público, tá? Não são prerrogativas que são concedidas ao agente para a mera satisfação da vaidade pessoal daquele agente, tá? Aquele agente, eu sou um agente público, eu tenho aqui as prerrogativas, eu vou utilizá-las ao meu bel prazer. Não, tá? Não é para isso. Aquelas prerrogativas não são conferidas ao agente porque a lei gosta daquele agente. Não, elas são dadas àquele agente porque ele é um instrumento de satisfação do interesse público, tá? Então ele deve utilizar essas prerrogativas sempre com vistas a atender o interesse público, tá? E não com objetivos pessoais para favorecer ele próprio ou algum terceiro, ou também para prejudicar outra pessoa, tá bom? Então, os poderes administrativos são instrumentos que a lei confere aos agentes públicos para que eles possam satisfazer o interesse público, tá? O legislador, ele entende, o legislador, ao conferir esses poderes aos agentes públicos, o legislador pensa assim, olha só, esse agente público aqui, ele tem essa missão de satisfazer tal interesse da coletividade. E para que ele possa satisfazer tal interesse, é necessário que ele possua as ferramentas para tanto, que são justamente os poderes administrativos. Aí o legislador vai lá na lei e diz, não, para que o agente possa atingir aí a sua missão, ele possui tais e tais poderes, tais e tais prerrogativas, tudo lá discriminadinho na lei, tá bom? Vem para a tela. Tá? Os poderes administrativos, como eu disse, eles são poderes instrumentais. E esses poderes instrumentais, eles se diferem dos poderes estruturais, tá? Quais são os poderes estruturais? Os poderes estruturais são os poderes executivo, legislativo e judiciário. Esses são os poderes chamados estruturais, aqueles que formam as bases do nosso Estado, tá? Então, quando eu estou falando aqui de poderes administrativos, eu não estou falando de poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, não, tá? Esses poderes, executivo, legislativo e judiciário, são os poderes estruturais, aqueles que formam a base do nosso ordenamento jurídico. Não é isso que eu estou falando, eu estou tratando aqui dos poderes instrumentais, dos poderes administrativos, poder de polícia, poder disciplinar, poder hierárquico, todos aqueles que nós vamos detalhar
daqui a pouco para vocês, tá? O importante aqui é só fazer essa diferenciação. Quando você aparecer lá no seu edital, quando você vê uma questão de prova falando em poderes da administração pública, eu não estou falando de executivo, legislativo e judiciário. Não é isso. Estou falando de poderes instrumentais. Poder hierárquico, poder disciplinar, poder de polícia e outros, tá bom? Na tela. Então, quais são esses poderes administrativos, esses poderes instrumentais, esses meios que a lei confere ao agente para que ele possa satisfazer o interesse público? São esses aqui: poder vinculado, poder discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar e poder de polícia, tá? Então são esses 6 poderes, são aqueles mais estudados aí pela doutrina e também aqueles que mais caem em prova, beleza? Então, vamos, a partir de agora, estudar cada um desses poderes. Vamos iniciar com os poderes vinculado e discricionário. O poder vinculado, ele nada mais, nada menos, ele fundamenta a prática de atos vinculados. Por sua vez, o poder discricionário, ele fundamenta o quê? A prática de atos discricionários, tá? O que são atos vinculados, pessoal? O que são atos vinculados? Atos vinculados são aqueles atos em relação aos quais a lei não confere nenhuma margem de escolha, de liberdade para o agente atuar, tá? Então, a lei, ela define lá direitinho o que o agente deve fazer naquela determinada situação. O agente não pode se desviar nenhum milímetro daquilo que está dizendo a lei. Esses são os atos vinculados. Por exemplo, a cobrança de um tributo, de um imposto, por exemplo, por um auditor fiscal, é um ato vinculado, tá? Quando o auditor, ele vai lá e se depara com a ocorrência do chamado fato gerador daquele determinado tributo, o auditor não tem outra escolha que não lançar o tributo e fazer a cobrança daquele tributo, tá? Então é um ato vinculado. O auditor, ele não pode escolher, será que eu vou cobrar agora? Será que eu vou cobrar amanhã? Ou será que eu não vou cobrar? Não, ele não pode fazer esse tipo de ponderação, porque a cobrança do tributo é uma atividade plenamente vinculada, é um ato vinculado. Então, o auditor verificou lá a ocorrência do fato gerador, ele deve necessariamente cobrar o tributo. A lei não dá margem de escolha, ou seja, a lei não dá margem de discricionariedade, a lei não dá liberdade para o agente neste caso, porque estamos diante de um ato vinculado, tá bom? Então o poder vinculado é aquele que confere a prerrogativa para o auditor fiscal ir lá cobrar aquele tributo, tá? Porque a lei diz que quando acontece aquele fato gerador, aquele tributo deve ser pago, tá? Então o poder vinculado, ele confere, ele dá ao auditor fiscal essa prerrogativa de praticar aquele ato vinculado que está previsto lá na lei, tá? Então, é simplesmente isso, tá? O poder vinculado, ele fundamenta, ele dá a prerrogativa para o agente público praticar atos vinculados, tá bom? Por sua vez, o poder discricionário, ele confere a prerrogativa aos agentes públicos para a prática de atos discricionários, tá bom? Atos discricionários, ao contrário dos atos vinculados, são aqueles nos quais está presente uma margem de liberdade, tá? Uma certa margem de escolha para o agente público praticar aquele ato, tá? Não um ato rígido. A lei, ela confere ali uma margem de ação para o agente público. E o agente público, dentro dessa margem, ele irá decidir a melhor forma de atuar, tá? Então aí o agente já possui uma liberdade bem maior do que lá nos atos vinculados, tá? Mas lembrando que essa liberdade na prática de atos discricionários, ela não é absoluta, tá? Essa liberdade que a lei confere, a lei dá essa liberdade ao agente, mas também estipula o quê? Os limites para a atuação desse agente, tá? Então um exemplo claro aí é a aplicação da pena de suspensão, tá? A pena de suspensão
na esfera federal, que está prevista lá na Lei 8.112, a lei diz o seguinte, que o agente poderá ser punido com suspensão de até 90 dias, tá? Até 90 dias. Olha só, quando a lei diz até 90 dias, ela está querendo dizer que pode ser 20, pode ser uma suspensão de 30, ou de 40, no máximo de 90 dias, tá? Então a lei não define rigidamente qual o período da suspensão. Então quem que vai decidir qual o período da suspensão vai ser o agente público, no uso do seu poder discricionário. Então lá, em cada caso em que for aplicada a suspensão, o agente competente ele vai avaliar o caso concreto, a gravidade ali da falta que foi cometida, e irá aplicar, irá definir o período da suspensão. Em um caso ele pode dar uma suspensão de 10, no outro caso ele pode dar uma suspensão de 20, no outro de 30, mas sempre limitada, né? Essa liberdade, né, para definir o limite, a quantidade de dias da suspensão, ela é limitada a quê? A 90 dias. Se o agente for lá aplicar uma suspensão de 100 dias, aí ele já está o quê? Extrapolando os limites da sua discricionariedade, tá? Então, a discricionariedade, ela existe em alguns casos na prática dos chamados atos discricionários, mas essa liberdade, ela não é absoluta, tá? A lei, ao mesmo tempo em que dá essa liberdade ao agente, ela também dá o quê? Os limites, ela indica os limites para o exercício dessa liberdade, beleza? Então, o poder discricionário é justamente o poder que dá essa prerrogativa ao agente para definir lá o período da suspensão, tá? Ele que vai definir o período da suspensão, observando os limites da lei, e quando ele faz isso, ele está agindo no uso do seu poder discricionário, ok? Então, só para a gente detalhar aqui um pouco mais, então o poder vinculado justamente é o poder que credencia o agente público para executar os atos vinculados previstos em lei, tá? Atos vinculados são aqueles cuja forma de execução está inteiramente definida na lei, tá? Então a lei, ela define todos os elementos de formação do ato, tá? Então aqui, se a gente já for entrar um pouquinho lá no assunto atos administrativos, nós temos lá que os elementos do ato administrativo são quais? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto, tá? Então, nos atos vinculados, todos esses 5 elementos do ato administrativo estão lá todos rigidamente estabelecidos na lei. Então, o agente público, quando ele for praticar esse ato vinculado, por exemplo, ele não poderá definir o objeto do ato e nem o motivo para a prática daquele ato. Tá? Por quê? Porque isso tudo já vai estar lá rigidamente definido na lei. Estes são os atos vinculados. O que o agente deve fazer? Simplesmente cumprir a lei e praticar aquele ato daquele jeitinho que está previsto lá na lei. O poder vinculado ele é considerado mais um dever do que uma prerrogativa, né? Afinal, como a lei ela já faz essa definição rígida, né? O agente público ele não tem escolha entre fazer e não fazer, ou fazer de uma forma diferente. O agente não tem esse tipo de escolha, então o poder vinculado ele é mais um dever do que uma prerrogativa. Na verdade, ele é considerado o quê? Um poder-dever, tá? Um poder dever. Não deixa também de ser uma prerrogativa, mas ele tem mais a cara de um dever. Já o poder discricionário, como eu disse, é a prerrogativa para praticar atos discricionários. Atos discricionários são aqueles que admitem juízo de conveniência e oportunidade, que é o chamado mérito administrativo, tá? Então, sempre que o agente ele puder avaliar a conveniência e a oportunidade da prática de determinado ato, então ele está fazendo uso do chamado mérito administrativo, que faz parte do exercício do poder discricionário, tá? Então, conveniência e oportunidade, tá? Será que aquele momento, esse ato, será que esse ato ele é cabível nessa situação? Será que é conveniente eu praticar esse ato
nessa situação? Ou será que é oportuno eu praticar esse ato neste momento? Tá? Então, esse tipo de avaliação de conveniência, oportunidade, faz parte do chamado mérito administrativo, que decorre aí da utilização do poder discricionário, tá bom? A margem de escolha, como eu disse, ela é restrita aos limites da lei, tá? A margem de escolha, ela é restrita aos limites da lei. Ou seja, a lei, ao mesmo tempo em que ela dá a prerrogativa para o agente praticar o ato com liberdade, a própria lei, ela define os limites de exercício dessa liberdade. Então, aqui o exemplo clássico, aquele exemplo que eu dei, da suspensão de até 90 dias, tá? Então, qual o limite aqui que a lei impôs? É de 90 dias. Então, o agente público, ele tem aqui uma margem de 0 a 90 para poder definir o prazo de suspensão, tá? Esses são os limites que a lei impôs para a prática desse ato administrativo discricionário, tá bom? Então, a discricionariedade, ela nunca é absoluta, porque se ela fosse absoluta, daí poderia dar margem para a chamada arbitrariedade, tá? Para a prática de atos arbitrários, que são aqueles atos plenamente discricionários, aos quais a lei não impõe nenhum limite de atuação ao agente público, tá? Se o agente público ele pudesse atuar sem limite, né? Sem ali algum freio, então isso poderia dar margem à prática de atos o quê? Arbitrários, tá bom? Então por isso é que não existe discricionariedade absoluta. A lei, ela sempre impõe um limite de atuação ao agente público. Tá, então aqui, ó, isso aqui é muito comum as leis trazerem previsões dessa natureza, por exemplo. O agente competente poderá prorrogar determinado prazo por até 15 dias, olha só. Então aqui a lei, ela conferiu duas liberdades ao agente. Primeiro, a primeira, ele pode ou não prorrogar o prazo, tá? Então a escolha entre prorrogar ou não o prazo é uma escolha discricionária, ou seja, o agente, quando ele faz essa escolha, prorroga ou não prorroga o prazo, ele está utilizando o seu poder discricionário. E a outra liberdade é a definição do período de prorrogação. No caso aqui, a lei deu um limite de até 15 dias. Então o agente ele pode prorrogar por 5, por 7, por 10, no máximo por 15 dias. Então a escolha também do período da prorrogação é uma escolha discricionária, na qual o agente utiliza o seu poder discricionário, ok? O poder discricionário é muito importante, ele deve sempre observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tá bom? Então, essa liberdade, como eu disse, que o agente possui para a prática de atos discricionários, ela nunca é absoluta. Então, a própria lei, ela já impõe alguns limites objetivos à prática dessa discricionariedade. Por exemplo, um exemplo desses limites objetivos, esse limite de prazo, né, para a suspensão ou para a prorrogação, é um limite objetivo, mas além desses limites objetivos que são impostos pela própria lei, o agente ele deve observar o que? Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Então, lá dentro daquele prazo, por exemplo, de até 9, que ele vai aplicar de suspensão, tá? Então, se foi uma sanção de natureza leve que foi praticada pelo agente público, então, logicamente, a autoridade, ela não vai aplicar uma suspensão no limite máximo permitido pela lei, né? Porque foi uma sanção branda. Então, ele deve, em vista dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aplicar uma suspensão mais próximo que do limite mínimo e não do limite máximo. O limite máximo deve ser reservado o quê? Para condutas mais graves. Então isso é respeitar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tá bom? Se um ato discricionário ele for praticado dentro dos limites permitidos pela lei, mas sem observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, esse ato é considerado um ato ilegal, um ato ilegítimo. Ele pode ser
anulado, inclusive pelo Poder Judiciário, tá? Então, se o agente público ele aplicou lá uma suspensão de 90 dias para uma sanção de natureza leve, né? Ainda que ele tenha atuado dentro do limite lá objetivo previsto na lei, ele não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Então, por isso esse ato, ainda que discricionário e ainda que dentro dos limites objetivos definidos pela lei, esse ato ele pode sim ser anulado, tá bom? Então, além dos limites objetivos previstos na lei, o agente público, ao praticar atos discricionários, ele deve necessariamente observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tá? Sob pena de quê? De anulação deste ato. Em relação ao controle judicial dos atos discricionários, ele incide apenas sobre os aspectos vinculados do ato, tá? Que seriam a competência, finalidade e forma. Tá? Nós vimos, eu já comentei aqui, que os atos administrativos, eles possuem 5 elementos: competência, finalidade, forma e mais 2 aqui, motivo e objeto, tá bom? Esses elementos, competência, finalidade. Competência, que é aquele agente que possui a prerrogativa de praticar aquele ato. A finalidade do ato, que em última instância é sempre o interesse público. E a forma pela qual aquele ato é exteriorizada, se é uma portaria, se ele deve ser publicado ou não, tudo esses 3 elementos, eles são sempre vinculados, tá? Inclusive nos atos discricionários. Agora, o que diferencia efetivamente um ato vinculado de um ato discricionário são os elementos motivo e objeto, tá? Então, os elementos motivo e objeto, eles são discricionários nos atos discricionários e vinculados nos atos vinculados, tá? O motivo são aqueles fundamentos, as razões que levam o agente a praticar aquele ato. Já o objeto é o próprio conteúdo do ato. Por exemplo, a definição do período de suspensão seria o objeto do ato de aplicar essa suspensão, tá? Então, preste bem atenção. Os elementos competência, finalidade e forma, eles são sempre vinculados, inclusive nos atos discricionários. O que efetivamente diferencia discricionários são os elementos motivo e objeto. Tá? Os elementos motivo e objeto nos atos vinculados são vinculados, ou seja, a lei ela já define lá direitinho quais os motivos, os motivos e o objeto daquele ato vinculado. O agente público não precisa fazer mais nada, apenas dar forma àquilo que a lei está prevendo. E nos atos discricionários, os elementos motivo e objeto, eles são o quê? Discricionários. Daí, o agente público ele já possui o quê? Liberdade para poder valorar a prática aí desses elementos, tá bom? E o controle judicial, no caso dos atos discricionários, ele incide apenas sobre os elementos vinculados dos atos discricionários, que são quais os elementos? Competência, finalidade e forma, tá bom? Então, Poder Judiciário, por exemplo, ele vai fazer o controle lá de um ato de suspensão que foi aplicada por determinada autoridade, né? A autoridade foi lá, aplicou a suspensão ao servidor e o Poder Judiciário vai fazer o controle deste ato, tá bom? Então, ele vai só poder anular este ato se aquele ato ele foi praticado com competência diversa prevista na lei, se aquele ato ele foi praticado com uma finalidade que não o interesse público ou com uma forma diversa daquela prevista na lei, beleza? Agora, em relação aos elementos motivo e objeto, ou seja, aquela valoração ali da autoridade, esse servidor, a autoridade ao aplicar aquela suspensão, ela fez uma avaliação do tipo, não, esse servidor realmente, ele praticou aqui a conduta que está prevista na lei, então ele merece ser punido aqui com a suspensão, ou seja, ela valorou o motivo, né, a conduta lá do servidor e o objeto, que é o quê? A própria aplicação da suspensão
por um período X de dias. Então, essa avaliação o judiciário não poderá fazer, tá? Porque esse tipo de avaliação é própria da função administrativa, faz parte do chamado mérito administrativo deste ato discricionário. O judiciário ele só vai poder atuar aí naquela hipótese que eu falei. Se a autoridade ela fizer essa valoração do motivo e do objeto fora dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Agora, se ela atuou com observância a esses princípios e com observância aos limites da lei, o judiciário não poderá refazer esta decisão da administração. Tá? É uma decisão própria da função administrativa, beleza? Então, o controle judicial ele incide apenas sobre os aspectos vinculados do ato e não sobre os aspectos discricionários. O poder discricionário, pessoal, ele também fundamenta a revogação de atos que tenham se tornado inoportunos e inconvenientes, tá? Então, os atos discricionários, eles podem ser o quê? Revogados. Então, o ato ele não tem nenhuma ilegalidade, ele está todo certinho, mas a administração ela pode revogar aquele ato, tá? Ela entende que não é mais oportuno, não é mais conveniente que aquele determinado ato continue produzindo efeitos, tá bom? Então, imagine lá que a administração concedeu uma autorização para um comerciante explorar lá uma barraquinha na praia, beleza? Aí tá lá explorando a sua barraquinha, mediante a autorização é um ato discricionário. Mais à frente, a prefeitura que concedeu aquela autorização, ela diz, não, agora eu considero que não é mais conveniente nem oportuno que essa barraquinha de comércio continue sendo instalada aqui neste local da praia. Isso em razão do interesse público aqui dos banhistas da localidade. Então, a prefeitura vai revogar aquela autorização. E essa revogação também é praticada com base no poder discricionário. Por quê? Porque ela compreende uma avaliação de conveniência e oportunidade. Beleza? Tá, então, pessoal, como nos atos vinculados todos os elementos são vinculados, então, quando um agente público ele pratica um ato vinculado, ele faz uso apenas do poder vinculado, tá? Agora, como nos atos discricionários nós temos elementos vinculados, quais sejam competência, finalidade e forma, e nós também temos elementos discricionários, quais sejam motivo e objeto, então quando o agente público ele pratica um ato discricionário, ele está fazendo uso tanto do poder discricionário como do poder vinculado, tá bom? Então, não é só o poder discricionário que fundamenta a prática de atos discricionários, tá? Ele também fundamenta, mas o poder vinculado também está presente na prática dos atos discricionários. Por quê? Porque os atos discricionários, eles possuem alguns elementos vinculados, ou seja, alguns elementos que estão rigidamente definidos na lei, tá? Então, a lei, ela já diz lá quem é o agente competente para praticar aquele ato discricionário, tá? Então, só aquele agente que está definido lá de forma rígida na lei é que pode praticar aquele ato. Então, perceberam? Então, a competência para a prática daquele ato é um elemento vinculado, tá? Embora esse ato seja um ato discricionário, a competência para a prática desse ato discricionário, ela é um elemento vinculado, porque ela está rigidamente definida na lei. Não pode vir um outro agente e praticar aquele ato no lugar do agente competente que está definido lá na lei. E aquele agente competente fora das hipóteses aí de delegação de competências, por exemplo, ele não pode renunciar àquela sua competência ou transferir aquela sua competência para um outro agente. Ele não pode fazer isso. Por quê? Porque a competência é um elemento vinculado, tá? Inclusive nos atos discricionários. Beleza? Então guarde isso daí, tá? A prática de atos vinculados tem fundamento apenas no poder vinculado, porque todos os elementos dos atos vinculados são
vinculados. Já a prática de atos discricionários, ela possui fundamento tanto no poder discricionário como no poder vinculado, tá? Por quê? Porque nos atos discricionários, parte dos elementos são discricionários, tá? Os elementos motivo e objeto, e parte dos elementos são vinculados. Quais elementos? Competência, finalidade e forma, ok? Questão ISS Teresina 2016 para a gente treinar. Nas palavras de José dos Santos Carvalho Filho, quando o agente que elege a situação fática, geradora da vontade, permitindo assim maior liberdade de atuação, embora sem afastamento dos princípios administrativos, está se referindo ao poder discricionário dos agentes públicos, que demanda tá? Então vamos analisar cada uma das alternativas para ver aquela que mais se encaixa aí na definição de poder discricionário. Então, letra A. Previsão legal das opções postas ao administrador, bem como possibilita a revogação pela própria administração ou pelo judiciário, preservado o mérito administrativo. Tá. Pessoal, até aqui tá correto, ó, até aqui no início tá correto. Por quê? Porque as opções que estão inseridas ali, que o administrador ele pode adotar no uso do seu poder discricionário, elas devem estar, sim, necessariamente previstas em lei, beleza? Então, aqui, até essa parte aqui da questão está correta. Mas aqui o finalzinho está errado. Por quê? Porque o poder judiciário, ele não pode revogar atos administrativos, tá? A revogação só pode ser feita pela própria administração, beleza? Então, letra A está errada. Letra B. Existência de opções juridicamente válidas para que o administrador possa exercer seu juízo de conveniência e oportunidade. Beleza, né? Opções juridicamente válidas. O que é isso? São aquelas opções que estão previstas lá na lei e que o agente público pode adotar no uso do seu poder discricionário. Por exemplo, poderá prorrogar determinado prazo por até 15 dias. Então, duas opções aí. Poderá prorrogar, prorrogo ou não prorrogo. É uma opção juridicamente válida. A outra opção, se eu decidir prorrogar, por quantos dias eu irei prorrogar? Por até 15 dias, tá? É outra opção juridicamente válida que está dentro aí do juízo de conveniência e oportunidade do agente público, que faz parte do poder discricionário. Beleza. O que não afasta a possibilidade de controle dessa atuação, tanto pela administração, quanto pelo judiciário e pelo Tribunal de Contas. Pessoal, exatamente isso, tá? Então, os atos discricionários, eles são sim passíveis de controle, tanto pela administração, no uso do seu poder de autotutela, quanto pelo poder judiciário, tá? Só que o poder judiciário, ele vai atuar quando? Quando houver ilegalidade, naqueles elementos vinculados do ato discricionário. E quando houver ilegalidade, o judiciário, o que ele vai fazer? Ele vai anular aquele ato discricionário e não revogar o ato, tá? Então perceba aqui que a questão não está falando de revogação do ato discricionário pelo judiciário. Ela está falando de controle do ato discricionário pelo poder judiciário. E isso o judiciário pode sim fazer. Se o judiciário verificar alguma ilegalidade, alguma afronta a um princípio administrativo, o judiciário vai anular aquele ato discricionário. O que ele não pode fazer é revogar, tá? E também está falando sobre o controle do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, dentro lá das suas competências de fiscalizar as receitas e despesas, a aplicação de recursos públicos, ele pode sim realizar o controle sobre atos discricionários, tá bom? Então, aqui a alternativa B está certinha, tá bom? Vamos ver as demais, só para a gente confirmar o nosso gabarito. Revisão dos atos discricionários pela própria administração ou pelo Poder Judiciário, não retroagindo efeitos, seja no caso da anulação ou da revogação, em razão da presunção de veracidade que se reveste os atos
administrativos. Pessoal, aqui está errado por quê? Porque se for o caso de anulação do ato, os efeitos serão o quê? Retroativos, tá? A anulação, ela produz efeitos ex tunc, efeitos retroativos, ou seja, o ato é anulado desde a sua origem. É como se ele nunca tivesse existido, que é o contrário da revogação. A revogação, ela não possui efeitos retroativos, ela possui efeitos prospectivos, ou seja, aqueles efeitos que o ato ele já produziu até aquele momento da revogação, aqueles efeitos eles são mantidos, tá? O que acontece com a revogação é que o ato ele para de produzir efeitos dali para frente, tá bom? Então, essa partezinha aqui está errada porque a anulação ela pode sim ser retroativa, beleza? Letra D, possibilidade de anulação de atos discricionários somente pela própria administração ou pelo Tribunal de Contas nos casos de atos administrativos. No caso de anulação, pessoal, não é só a própria administração que pode anular. O Poder Judiciário também pode anular atos, ainda que seja atos discricionários, tá ok? Se o Judiciário verificar, como eu disse, alguma ilegalidade neste ato, especialmente ali nos seus elementos vinculados, ou se ele verificar alguma não observância dos princípios administrativos, o Judiciário poderá anular este ato, tá? Então não é somente pela própria administração. Letra D também está errada. Letra E, análise pelo Poder Judiciário de todos os aspectos dos atos discricionários, anulando-os ou revogando-os diante do controle de políticas públicas realizado por esse poder, tá? Então aqui nós temos temos basicamente um erro, né? Porque o Judiciário ele não pode revogar estes atos discricionários, tá bom? O que ele pode fazer é apenas anular este ato em caso de ilegalidade. Aqui está dizendo que o Judiciário pode analisar todos os aspectos dos atos discricionários, tá? Você pode até considerar essa afirmativa como correta, né? Afinal de contas, o Judiciário ele pode verificar lá o motivo e o objeto só para ver se esses elementos eles foram praticados com observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Por quê? Porque se eles não forem, o Judiciário poderá anular este ato, tá? Então, para que o Judiciário ele venha saber se houve ou não observância a esses princípios, ele deve também dar uma olhada lá nos elementos discricionários. Então, é correto sim afirmar que o Judiciário ele pode analisar todos os aspectos dos atos discricionários. No caso aqui eu estou falando de analisar, beleza? Então, gabarito alternativa B, exatamente isso. Vamos falar agora sobre o poder hierárquico. O poder hierárquico é um poder inerente a uma relação de hierarquia, tá? Aquelas relações em que são estruturas ou agentes são organizados de forma o quê? Vertical, tá bom? Então aqui nós podemos ter vários órgãos ou agentes, tá? Órgãos ou agentes organizados em uma estrutura vertical, tá? Com chefes e subordinados. Então são a relação, isso configura uma função administrativa, tá? Então na administração pública, para que o Estado possa exercer a função administrativa, ele naturalmente se organiza em hierarquia, em diferentes níveis de subordinação. Isso tanto entre órgãos como entre agentes, tá? Então, por exemplo, na União, nós temos a Presidência da República, abaixo da Presidência nós temos vários ministérios, então imagine aqui que aqui seria a Presidência, né? A Presidência da República. E aqui nós temos vários ministérios, por exemplo, Ministérios da Saúde, Ministério da Educação, Ministério da Cultura. Tá? Então aqui são níveis de hierarquia entre órgãos, tá? Mas também nós podemos ter níveis de hierarquia entre agentes. Por exemplo, lá num departamento de pessoal, por exemplo, de um determinado órgão, pode ter lá o chefe do departamento e abaixo dele os agentes, os servidores daquele departamento. Então aí é uma relação de hierarquia entre agentes, tá? Então a hierarquia são esses diferentes níveis de subordinação
que podem existir entre órgãos e entre agentes, beleza? Então a hierarquia é uma relação de coordenação e subordinação que se estabelece nas organizações administrativas. Uma relação de hierarquia, ela representa níveis de subordinação entre órgãos e entre agentes públicos, sempre no âmbito de uma mesma pessoa jurídica, tá, pessoal? Então isso aqui é importante. A hierarquia, ela existe sempre no âmbito de uma mesma pessoa jurídica, tá? Então não existe hierarquia entre pessoas jurídicas distintas, tá? Então, por exemplo, não existe jurídica. As entidades da administração indireta são pessoas jurídicas distintas, elas possuem lá a sua própria personalidade jurídica, tá? Então não existe, por exemplo, hierarquia entre o Ministério da Fazenda e o Banco do Brasil, tá? O Ministério da Fazenda é um órgão da União, então ele está aqui dentro da pessoa jurídica União. Já o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista que possui a sua personalidade jurídica própria, tá? Então não existe hierarquia entre essas duas esferas, beleza? A hierarquia existe sempre dentro de uma mesma pessoa jurídica. Então lá, quando a União ela se organiza em ministérios, ela está fazendo o quê? Uma relação, está construindo uma relação de hierarquia dentro da pessoa jurídica União. Nós temos aí vários ministérios, ou seja, vários órgãos, mas nós temos apenas uma pessoa jurídica, que é a União. Da mesma forma lá nos estados, tá? Nos estados nós temos uma pessoa jurídica apenas, que é o Estado, mas dentro desse Estado ele se subdivide em diversos órgãos, tá? Em diversas secretarias, e essas secretarias estão organizadas em uma relação de hierarquia, tá bom? Então, a hierarquia ela sempre ocorre no âmbito de uma mesma pessoa jurídica, beleza? Não há hierarquia, pessoal, entre diferentes pessoas jurídicas. Como eu já disse, a hierarquia ela sempre ocorre no âmbito de uma mesma pessoa jurídica. Não há hierarquia também entre administração direta e indireta, tá? Não há hierarquia entre administração direta e indireta. Por quê? Porque são pessoas jurídicas distintas, beleza? Também não há hierarquia no exercício de funções típicas, tá? A hierarquia, como eu disse, ela é inerente à função administrativa, beleza? Então, não existe hierarquia no exercício das funções típicas dos demais poderes, das funções legislativa e na função jurisdicional, tá? Então, o juiz lá do Poder Judiciário, quando ele vai julgar uma ação judicial, ele decide aquela ação, o juiz de primeira instância, lá da ponta da linha, ele decide as suas ações com base em quê? Com base apenas na sua própria consciência. Ele não tem um superior hierárquico ao qual ele deve obedecer no exercício da sua função jurisdicional. Não. Tá? Por quê? Porque ele está exercendo ali, neste momento, uma função típica jurisdicional. Ele não está exercendo a função administrativa. Da mesma forma, quando um vereador ele vai lá votar um projeto de lei na Câmara Municipal, ele não deve obediência a ninguém, nem mesmo ao presidente lá do seu partido, ao presidente da Câmara Municipal. Ele deve obediência apenas à sua própria consciência, tá? Não existe relação de hierarquia no exercício das funções legislativa e jurisdicional, tá? A hierarquia é típica da função administrativa, tá? Então lá no judiciário existe hierarquia aonde? Lá nas secretarias do judiciário, naqueles departamentos que cuidam das licitações, dos concursos públicos, das concessões de direitos ali dos servidores, da condução dos processos disciplinares. Então, nas funções administrativas do Poder Judiciário, assim também como do Poder Legislativo, é ali que existe a hierarquia, mas não na função típica desses poderes, tá bom? Também não existe hierarquia entre os poderes da República, tá? Entre os poderes da República, tá? Então, o Executivo, Legislativo e Judiciário, eles são independentes entre si, tá? Eles são independentes entre si. Não há hierarquia, não há um poder que se sobressai sobre o outro, tá bom? Só um detalhe aqui, quando eu disse ali que
os agentes, os juízes, os parlamentares, eles decidem de acordo com sua própria consciência, logicamente respeitando aí os limites da lei, né? Eles também não podem fazer aquilo que bem entenderem, eles devem respeitar, logicamente, os limites da lei, tá? Então essa liberdade que eles possuem também não é absoluta. Sempre, como eu disse, a lei confere liberdade aos agentes públicos, porque senão nós teríamos o quê? A chamada arbitrariedade, beleza? E por fim, não existe hierarquia entre a administração e administrados, beleza? Então, entre a administração e os particulares, entre eu e você, na nossa vida privada, nós não devemos obediência aí à administração. Logicamente, nós temos que respeitar a lei, algumas leis nos impõem o dever de obedecer a um agente público, por exemplo, no trânsito, você está andando ali na rodovia, o agente te para, você é obrigado a parar, né? Então você deve obedecer aquele comando do agente público. Mas essa obediência, ela não decorre de uma relação de hierarquia entre você e aquele agente público, tá? Não há uma relação de hierarquia entre você e aquele agente de trânsito, beleza? O que você está fazendo é simplesmente obedecer a lei, tá? Não que exista ali alguma relação de hierarquia, tá bom? O poder hierárquico, pessoal, ele permite ao superior hierárquico dar ordens, fiscalizar, controlar, aplicar sanções, delegar e avocar competências, tá? Então, são uma série de prerrogativas aqui que decorrem do poder hierárquico, tá? Então, ele pode dar ordens, o superior hierárquico, ele pode dar ordens aos seus subordinados, tá? Essas ordens para regular determinados procedimentos ali de seus subordinados, ele pode fazer um normativo, isso representa uma ordem do superior para seus subordinados, tá? Então, o superior ele tem essa prerrogativa de dar ordens, em contrapartida, os subordinados eles têm o dever de quê? De obedecer essas ordens que são emanadas pelo superior hierárquico, tá? O poder hierárquico também dá a prerrogativa do superior de fiscalizar os atos praticados ali pelos subordinados, tá? Fiscalizar e controlar, beleza? Fiscalizar e controlar. Então é aquele acompanhamento ali diário, aquele acompanhamento concomitante que o chefe ele faz sobre os atos de seus subordinados. Isso permite, inclusive, olha só, pessoal, que o chefe, ele revogue atos que são praticados ali por seus subordinados. Veja bem, então o chefe, se ele não concordar com um ato que foi praticado por seu subordinado, se ele entender que aquele ato não é conveniente, não é oportuno, o chefe pode ir lá e revogar aquele ato, tá? Então isso faz parte da prerrogativa que lhe é conferida pelo poder hierárquico, tá? Ele está ali acompanhando diariamente, fiscalizando os atos dos seus subordinados, daí ele verifica um ato ilegal, ele vai lá e anula. Daí ele, depois ele verifica um ato inoportuno ou inconveniente, ele pode ir lá e revogar aquele ato, tá bom? Então isso tudo são prerrogativas que decorrem diretamente do poder hierárquico, belezinha? Ele pode também aplicar sanções, olha só, muito importante, então a aplicação de sanções aos subordinados, a aplicação de sanções aos subordinados, ela também decorre aí do poder hierárquico, beleza? Guarde isso aí por enquanto, daqui a pouco quando nós estudarmos o poder disciplinar, eu vou falar um pouco mais aí também sobre a aplicação de sanções. E o poder hierárquico ele também confere as prerrogativas de delegar e avocar competências, beleza? Daqui a pouco nós vamos detalhar também essa delegação e avocação de competências. Controle hierárquico ele incide sobre todos os aspectos dos atos de subordinados, inclusive sobre o mérito administrativo, tá? Então aquilo que eu disse, o superior hierárquico, ele tem essa prerrogativa de controlar o mérito dos atos que foram praticados por seus subordinados, tá? Ele não precisa se restringir a aspectos de legalidade, não. Ele pode também adentrar na conveniência e na oportunidade da prática de determinado ato, beleza? Por quê? Porque ele possui ascendência sobre aquele servidor, sobre aquele agente, beleza?
Em relação às sanções, olha só, o poder hierárquico, ele fundamenta apenas a aplicação de sanções disciplinares a servidores, tá bom? E não sanções a particulares, beleza? Por quê? Porque não há relação hierárquica, tá, entre a administração e os particulares. Então, quando a administração ela aplica uma sanção a um particular, por exemplo, quando ela aplica uma multa de trânsito a um motorista que ultrapassou a velocidade, ou quando a administração pune uma empresa que foi contratada ali e não cumpriu aquele contrato adequadamente, ela não está agindo no uso do poder hierárquico, tá? Por quê? Porque não existe hierarquia entre a administração e os particulares, beleza? Mas quando a administração ela pune um servidor, daí sim ela também age com base no poder hierárquico. Por quê? Porque o agente que está aplicando aquela sanção, ele é um superior hierárquico daquele agente que está sofrendo, tá? Então aí decorre de uma relação de hierarquia, tá? Essa aplicação de sanção a servidores. Pessoal, o poder hierárquico, ele não depende de lei, tá? Então, não precisa ter uma lei, por exemplo, dizendo que aquele superior, ele pode dar ordens lá para os seus subordinados, que ele pode controlar, fiscalizar e revogar os atos de seus subordinados. Não precisa ter uma lei expressa dizendo isso, tá? Basta que exista uma lei organizando aqueles órgãos, aqueles agentes numa relação de hierarquia, que essas prerrogativas já são inerentes a essa relação de hierarquia, tá? Então não precisa a lei lá prever explicitamente que aquele superior hierárquico ele pode dar ordens, ele pode fiscalizar, ele pode controlar os atos de seus subordinados. Não precisa, tá? A lei apenas precisa organizar esses órgãos e agentes em uma relação hierárquica, porque daí o poder hierárquico ele já será inerente a essa relação, tá? Então, uma vez que aqueles agentes estão organizados em uma relação de hierarquia, o superior ele já pode dar ordens ali para o subordinado deve obedecer, o superior ele já pode fiscalizar, controlar, acompanhar as atividades do subordinado, tá? Então isso é inerente, não depende de uma lei explícita prevendo esse tipo de atividade, tá? Ela decorre da própria relação de hierarquia. Tá? Então, o poder hierárquico ele é inerente à organização administrativa hierárquica, ele possui caráter irrestrito, permanente e automático, tá? Então, irrestrito, permanente e automático, enquanto aquela relação de hierarquia existir, as prerrogativas decorrentes do poder hierárquico, elas podem ser exercidas de modo automático, tá? Independentemente de ter uma lei ou qualquer outra ordem dizendo que o superior hierárquico ele pode fazer aquelas coisas, tá? E o poder hierárquico, é importante ressaltar que ele difere da chamada tutela administrativa, tá? Nós temos aqui a tutela administrativa, onde na relação entre a administração direta e a administração indireta, tá bom? Aqui é que nós temos a chamada tutela administrativa, que é o quê? É justamente a administração direta exercendo a tutela, a supervisão ministerial sobre as entidades da administração indireta. Aqui não existe hierarquia, tá? Existe apenas uma vinculação, tá? E não hierarquia, é apenas uma vinculação. Já falamos aí também sobre isso, tá bom? Vamos discorrer agora um pouco mais sobre a delegação. Delegação de competências, que também é um instituto aí que decorre do poder hierárquico. O que é a delegação? A delegação ocorre quando um superior hierárquico confere o exercício temporário de algumas de suas atribuições a um subordinado, tá? Então, o superior hierárquico, ele possui ali, por lei, tá? A lei definiu a esse superior uma série de competências e esse superior, para fins de descentralizar, de desconcentrar o exercício dessas competências, ele pode transferir o exercício delas para alguns subordinados, tá? O exercício
temporário. Aí ele vai e delega essas competências, tá? Então, a delegação de competências é essa atribuição temporária de competências para um subordinado, que é feita aí pelo superior, beleza? O detalhe aí é que a competência ela permanece com o superior, tá? Então, qualquer tempo ele pode o quê? Revogar aquela delegação, tá? Ele pode ir lá e retomar para si o exercício daquela competência que anteriormente foi delegada, beleza? Então, a delegação também pode ser considerado um ato que discricionário, tá? A delegação é discricionária, ou seja, o superior, ele escolhe se delega ou não parte de suas competências para um subordinado. Ele tem essa prerrogativa de escolha. Embora a doutrina, ela nos ensine aí que a delegação de competências teria que ser a regra, tá bom? Teria que ser a regra justamente porque ela dá mais eficiência, mais agilidade ali no desempenho das funções administrativas. Imagina que se uma pessoa ficasse responsável por adotar todas as decisões, isso na prática tornaria inviável o exercício de determinadas competências, tá? Porque tem órgãos aí que tem muitas, milhares de competências, então não dá para uma pessoa só fazer tudo. Aí ela vai e delega parte de suas competências para os subordinados, beleza? Então a competência em si é um ato discricionário. O detalhe é que a delegação, embora ela seja aí apontada como decorrente do poder hierárquico, é possível ocorrer delegação fora da estrutura hierárquica, tá? Desde que esteja prevista aí por lei, tá? Então, pode ser que um superior hierárquico, um agente que detém determinada competência, desde que autorizado por lei, ele possa delegar o exercício dessa competência para outras pessoas que não estão necessariamente ali dentro da sua estrutura hierárquica, tá? Então a delegação, ela também pode ocorrer fora da estrutura hierárquica, tá? Então ela não ocorre apenas dentro da estrutura, ou seja, o superior ele não delega apenas para seus subordinados, ele também pode delegar para outras pessoas que não necessariamente sejam suas subordinadas diretas, ok? E algumas competências, pessoal, embora a delegação ela seja considerada como a regra aí pela doutrina, porque ela confere essa maior agilidade, maior eficiência, algumas competências elas não podem ser delegadas, tá? Algumas competências são indelegáveis. Basicamente são indelegáveis aqui os atos políticos, tá? Como exemplo aqui nós temos a sanção ou veto de um projeto de lei pelo chefe do Poder Executivo, é um ato político do chefe do Poder Executivo, ele não pode delegar este tipo de ato, tá? Outras espécies de atos que não podem ser delegados são as funções típicas de cada poder, tá? Nesse caso aqui, exceto naquelas hipóteses expressamente previstas lá na Constituição, beleza? Então lá o Legislativo ele possui a função de legislar, né? De criar leis novas, de criar o direito novo. Então essa função não pode ser delegada, mas excepcionalmente lá na Constituição, né, é prevista a edição daquelas leis delegadas, ou seja, o Congresso ele pode delegar a edição dessas leis para o Poder Executivo, tá? Então uma hipótese de delegação expressamente prevista na Constituição. Mas, como regra, as funções típicas de cada poder não podem ser delegadas, ok? Falar agora sobre a avocação. A avocação é o contrário da delegação. Na avocação, o superior hierárquico, ele atrai para si o exercício temporário de determinada competência exercida por um subordinado, tá? Então aqui, a competência ela é de quem? Ela é do subordinado. A lei conferiu determinada competência para o subordinado, tá? Então aí o superior hierárquico pode ir lá e atrair para si o exercício daquela competência que é do seu subordinado, beleza? Então o superior hierárquico ele pode fazer isso porque em decorrência do poder hierárquico, tá? Em decorrência dessa ascendência hierárquica que ele possui sobre o subordinado. Ainda que aquela competência seja
originalmente do subordinado, o superior pode ir lá em determinadas situações e atrair para si, opa, deixa aqui agora, eu vou fazer isso daqui, pode ficar quietinho aí, tá? Então o superior está agindo no uso do seu poder hierárquico. Então percebam bem, na delegação, a competência originária é da autoridade, e a autoridade ela pode delegar, passar essa atribuição para um subordinado, tá? Na avocação, a competência não é da autoridade, a competência é do subordinado, a autoridade vai e avoca para si esta competência, tá? E disso decorre também que a avocação, ela não se confunde com a revogação da delegação, beleza? Então, novamente, a avocação não se confunde com revogação de delegação. Por quê? Porque na delegação, como eu disse, a competência originária é de quem dá autoridade. Ela vai e delega aquela competência para um subordinado e, posteriormente, ela resolve o quê? Revogar aquela delegação, ou seja, aí a competência volta para a sua detentora original, tá? Isso é a revogação da delegação. A competência, originariamente, é da autoridade. Na avocação, não. A competência, originalmente, não é da autoridade, é do subordinado, tá? Então, a autoridade, ela trai para si aquela competência que é do subordinado e depois devolve para ele, tá? Então, a avocação é diferente de revogação da delegação, tá? A avocação é um ato discricionário de caráter excepcional, tá? Enquanto a delegação é considerada pela doutrina como regra, a avocação também é um ato discricionário, mas ela possui um caráter excepcional, tá? Excepcional. Por quê? Porque justamente ela tem esse caráter mais centralizador, mais concentrador, tá? Então, afinal, a própria lei, ela já descentralizou aquela competência para o subordinado, então não faz muito sentido toda hora a autoridade ficar avocando para si aquela competência, tá? Então, ao contrário da delegação, que é a regra, a avocação é excepcional. Mas ambas, tanto delegação como avocação, são atos discricionários, tá? Ou seja, a autoridade, ela pode escolher se delega ou não, e a autoridade também pode escolher se avoca ou não determinada competência. A avocação, ao contrário da delegação, não pode ocorrer fora da estrutura hierárquica, tá? Então, a avocação não pode ocorrer fora da estrutura hierárquica, ao contrário lá da delegação, que pode, tá bom? Então, o superior ele só pode avocar competências de seus subordinados, ou seja, daquelas pessoas que estão ali na mesma relação de hierarquia que ele. Ele não pode, o superior, avocar competências de um outro agente que não está dentro da sua estrutura hierárquica, ok? Questãozinha de prova, FCC 2016. Rafael, servidor público estadual e chefe de determinada repartição, no exercício do seu poder hierárquico, editou ato normativo, qual seja, resolução, a fim de ordenar a atuação de seus subordinados. Tá? Então, o Rafael, ele é o chefe aqui da repartição, então ele fez uso do seu poder hierárquico e editou um ato normativo, uma resolução, a fim de ordenar a atuação de seus subordinados, ou seja, ele deu uma ordem escrita aqui para seus subordinados por intermédio de uma resolução. A propósito do tema, a conduta de Rafael está, vamos analisar uma a uma aqui, correta, pois o poder hierárquico é mais abrangente e sempre engloba o poder normativo da administração pública, também denominado de poder regulamentar. Pessoal, aqui está errado, tá? Na verdade, o poder hierárquico não é necessariamente mais abrangente e não sempre engloba o poder normativo da administração pública. Tá? O poder regulamentar, aquele que fundamenta a prática de decretos autônomos, decretos de execução, tá? Então não tem nada a ver aqui, a alternativa A está errada. Letra B está correta, pois insere-se dentro das atribuições próprias do poder hierárquico. Pessoal,
essa aqui parece estar mais correta, né? Vamos deixar ela aqui, parece ser o nosso gabarito. Afinal de contas, o que o Rafael fez? Ele ditou um ato normativo, né, uma resolução para ordenar a atuação de seus subordinados. Ele deu uma ordem ali para os seus subordinados. Ó, vocês devem observar essa resolução em determinados procedimentos. Então, tais e tais procedimentos vocês devem executar de acordo com o que está previsto aqui nessa resolução, ou seja, ele está dando ordens para seus subordinados. Isso seria decorrência direta do poder hierárquico, tá? Então, letra B aqui, a princípio, é o nosso gabarito. Vamos ver as demais. Letra C, incorreta, pois não se insere... Opa! Já saiu aqui, ó. Gabarito, realmente, alternativa B. Mas as demais, olha só, tá tudo incorreta, pessoal. Na verdade, a atitude do Rafael está realmente correta. Ele poderia, sim, como um chefe da repartição, editar uma resolução. Então, não teria como o seu ato estar incorreto. Mas vamos analisar as outras aqui, só para a gente continuar. Incorreta, pois não se insere no âmbito de atribuições próprias do poder hierárquico, mas sim do poder disciplinar. Não, tá? O ato do chefe da repartição editar uma resolução para ordenar a atuação de seus subordinados, isso é um ato próprio do poder hierárquico, tá? E não do poder disciplinar. Poder disciplinar tem a ver aqui com a aplicação de sanções. Nós não estamos falando aqui na aplicação de sanções. Então, a letra C está errada. Letra D, incorreta, pois não se insere no âmbito de atribuições próprias do poder hierárquico, mas sim do poder de polícia, que também vigora entre os servidores e órgãos públicos. Não tem nada a ver, tá? O poder de polícia, ele incide da administração para os particulares, tá? É a administração condicionando e restringindo atividades particulares, tá? Então, o poder de polícia, ele não vigora entre servidores e órgãos públicos, tá? E sim entre administração e particulares. Então, letra D está errada. Por fim, letra E, incorreta, pois não se insere no âmbito de atribuições próprias do poder hierárquico, mas sim do poder normativo. Também errado, poder normativo. Na verdade, aqui, ele até também se insere no âmbito do poder normativo, né? Afinal de contas, o que o Rafael fez? Ele editou um ato de natureza normativa, uma resolução, tá? Mas esse ato, como ele teve o fim de ordenar a atuação de seus subordinados, então ele se insere também no âmbito do poder hierárquico, beleza? Então, aqui quando o item afirma que ele não se insere no âmbito do poder hierárquico, o item está errado, beleza? Então, gabarito realmente, alternativa B. Falar agora sobre o poder disciplinar. Poder disciplinar é a prerrogativa que a administração possui para aplicar sanções àqueles que, submetidos à disciplina interna da administração, cometem infrações, tá? Então, pessoal, quando se fala em poder disciplinar, sanções, tá? Então, poder disciplinar tem a ver com a aplicação de sanções. E as sanções são aplicáveis a quem, tá? Aqueles que estão submetidos à disciplina interna da administração, tá? E quem está submetido à disciplina interna da administração, tá? Então nós temos aí duas categorias: os servidores públicos e os particulares que são contratados pelo poder público para prestar algum serviço ou para fornecer algum material, tá? Então a administração, ela pode aplicar sanções, tá? No uso do poder disciplinar, tanto a seus servidores que cometem faltas funcionais, como também aos particulares contratados pela administração que venham a descumprir esse contrato, tá? Então, quando a administração pune tanto os servidores como esses particulares, ela está se utilizando do seu poder disciplinar, tá bom? Então, vejam bem, o poder disciplinar ele não fundamenta apenas a aplicação de sanções a servidores, tá? Ele fundamenta também a aplicação de sanções a particulares contratados, tá? Particulares contratados que venham a descumprir alguma cláusula desse contrato, beleza? Então, esse é o poder disciplinar.
Tá? Então, poder disciplinar incide tanto, como eu disse, sobre os servidores, como sobre particulares com vínculo específico com a administração, tá? Então, por que eu estou falando aqui vínculo específico? O que seria esse vínculo específico? Seria justamente este contrato, tá? Um vínculo contratual que o particular ele possui com a administração. É um vínculo específico, tá? Então, por conta desse vínculo específico que o particular ele possui com a administração, disciplinar, caso o particular ele venha a descumprir esse contrato, tá? Então, o detalhe, pessoal, é que o poder disciplinar, em relação à aplicação de sanções a particulares, ele fundamenta apenas as sanções que são aplicadas àqueles particulares que possuem esse vínculo específico, ou seja, um contrato firmado com a administração. Por que eu estou falando isso? Porque a administração ela também pode punir particulares que não tenham contrato nenhum com o poder público. Tá? Então, como eu já disse, a administração pode aplicar uma multa de trânsito a um motorista, a um particular. E esse particular, esse motorista, não tem contrato nenhum com a administração. Tá? Mas aí, neste caso, quando a administração aplicou aquela multa, ela não está agindo no uso do poder disciplinar, e sim no uso do poder de polícia, tá bom? Então, por quê? Porque o poder de polícia, ele pode ser aplicado aos particulares em geral, tá? Seria um vínculo geral com o poder público, não é um vínculo específico, tá? O vínculo específico é aquele particular contratado, que possui um contrato firmado com o poder público, daí se ele descumpre esse contrato, a administração pode ir lá e aplicar-lhe uma sanção. E quando a administração faz isso, aí sim ela está agindo no uso do poder disciplinar, tá bom? Então, poder disciplinar, ele fundamenta a aplicação de sanções tanto aos servidores, tá? Aos servidores, como aos particulares com vínculo específico. Vocês percebam aqui, ó, que os servidores, eles também possuem um vínculo específico com a administração, né? Então, os servidores estatutários, eles possuem lá um vínculo estatutário, um vínculo legal com a administração, possui um vínculo específico, afinal, a pessoa prestou concurso público, foi nomeada, então é aquela pessoa específica, ela possui um vínculo específico com a administração, por isso que ela pode ser punida aí com base no poder disciplinar, tá? Então, tanto os servidores como os particulares contratados, eles possuem vínculos específicos com a administração e por isso podem ser punidos com base no poder disciplinar, beleza? Questãozinha de prova, FCC 2016. Considere duas situações hipotéticas. Daniela cursa nutrição na Universidade Federal do Piauí desde 2014. Instada por um grupo de colegas, estudantes do mesmo curso, aderiu à prática de atos de vandalismo na universidade como forma de chamar a atenção das autoridades responsáveis e pleitear melhores condições para os estudantes, como bolsas de estudo e vale-refeição. Já Rafaela é uma funcionária de um banco privado em Teresina, tendo sido sancionada pelo município ao pretender reunir-se com colegas em local aberto ao público sem preencher os requisitos legais para tanto. O poder disciplinar da administração pública, tá, pessoal? Então, nós temos aqui duas situações, né? Na primeira situação, nós temos a Daniela, que é uma estudante, tá, que cursa nutrição em uma universidade federal. Olha só. Então, a Daniela, por ser uma estudante de uma universidade federal desde 2014, ela possui um vínculo com a universidade, beleza? Ela possui uma matrícula, ela está matriculada ali naquela universidade. Já aqui a Rafaela, ela é o que? Ela é funcionária de um banco privado em Teresina. Ela não possui nenhum vínculo com a administração, tá bom? Então, aqui nós temos uma situação bem peculiar, que é essa questão dos estudantes de universidades
públicas, tá? Então existe aí algumas polêmicas, tá? Alguns entendimentos diversos. Será que esse vínculo que a estudante possui com a universidade caracteriza um vínculo específico, e se a universidade ela foi lá e puniu aquela estudante por ela ter praticado, por exemplo, um ato de vandalismo, aí a universidade fez isso com base no uso do seu poder disciplinar ou não? Tá? Será que esse vínculo que a estudante possui com a Universidade Federal é suficiente para caracterizar o uso do poder disciplinar por parte da administração? Então, existe essa polêmica em relação a esse ponto. E aí, o que vocês acham? Será que se caracteriza ou não? Tá? E no segundo caso, já fica mais claro, por quê? Porque a Rafaela, ela não tem nenhum vínculo com a administração. Então, aqui, é claro que não há a utilização do poder disciplinar. Beleza? Então o entendimento que vocês devem levar para a prova é o quê? É que sim, tá? O fato da Daniela ser uma estudante, ela ser matriculada aqui na Universidade Federal, ela possui sim um vínculo específico com a universidade. Beleza? Então quando a universidade ela vai lá e pune essa estudante pela prática do ato de vandalismo, ela utilizou-se sim do seu poder disciplinar, beleza? Então o poder disciplinar, ele aplica-se somente na primeira hipótese, tá? Beleza? Por quê? Justamente porque a estudante, ela possui esse vínculo específico com a universidade. É diferente aqui da Rafaela, que é funcionária de um banco privado, ela foi sancionada pelo município ao pretender reunir-se com colegas em local aberto ao público. Nesse caso, quando o município foi lá e puniu a Rafaela por ela ter se reunido lá naquele local proibido, ele agiu no uso do poder de polícia, tá? A Rafaela não possui nenhum vínculo com o poder público, ela não é estudante, ela não é particular contratado, ela não é servidora, tá? Então, ela apenas praticou um ato contrário a uma norma de polícia, tá? Então, o município foi lá e a puniu com base no poder de polícia, tá? Então, o poder disciplinar, aqui nesses casos, eles aplicam-se apenas, aplica-se no caso, né, o poder disciplinar aplica-se somente na primeira hipótese, beleza? Gabarito, alternativa A. No caso, pessoal, imagine aqui que a Rafaela, se ela fosse funcionária não de um banco privado, mas de um banco público, tá? Por exemplo, um Banco do Brasil, um banco municipal, aqui no caso, que foi um município que puniu. No caso, a Rafaela, ela foi punida não na condição de agente público, né? Não porque ela praticou uma infração funcional na qualidade de servidora, tá? Ela foi punida porque ela praticou um ato que qualquer cidadão poderia ter praticado e seria punido da mesma forma, tá? Então, mesmo que ela fosse funcionária aqui no caso de um banco público, como ela foi punida por um ato que não tinha relação alguma com as suas funções lá de agente público, ou seja, ela não foi punida por ter cometido uma infração disciplinar, então nesse caso aqui, mesmo que ela fosse uma funcionária de banco público, na minha opinião, não seria poder disciplinar, continuaria sendo poder de polícia, tá bom? Então, percebam que quando a administração ela pune tanto um servidor como um particular contratado com base no poder disciplinar, é porque esse servidor ou esse particular contratado descumpriu alguma cláusula desse vínculo específico que ele possui com a administração. Percebam? Então lá o servidor, como eu disse, ele possui o vínculo estatutário com a administração. Por exemplo, um servidor federal, o vínculo dele com a administração é a Lei 8.112, tá? Então se ele descumpriu lá alguns dos deveres, algumas das obrigações, ou praticou uma falta disciplinar prevista lá na Lei 812, a administração vai lhe aplicar uma sanção com base no poder disciplinar, tá? Da mesma forma, o particular contratado, ele possui um vínculo específico contratual com a administração, e lá nesse contrato, que é justamente o instrumento que formaliza esse vínculo específico, estão previstas as suas obrigações. Se ele descumpriu alguma dessas obrigações, ele será punido com base no poder disciplinar. Da mesma forma lá, a estudante,
ela fez a sua matrícula, ela fez um contrato lá com a universidade, estão todos os seus direitos, suas obrigações. Se ela descumprir, a universidade poderá puni-la com base nesse vínculo específico, beleza? Aí sim, a universidade, a administração está agindo no poder, no uso do poder disciplinar. Por isso que eu digo que nesse exemplo aqui da Rafaela, se ela fosse uma funcionária de banco público, não ia fazer diferença alguma, porque ela foi punida não por conta de alguma infração a alguma regra relativa ao vínculo que ela possuía com o banco público, no caso, tá? Ela foi punida porque ela se reuniu lá num local proibido. Qualquer cidadão que fizesse a mesma coisa também seria punido, beleza? Então, gabarito aqui é alternativa A. Pessoal, o poder disciplinar, ele não se confunde com o poder punitivo do Estado, tá? O que é o poder punitivo do Estado? O poder punitivo do Estado é aquele que é exercido pelo poder judiciário para punir infrações de natureza civil e penal, tá? Então, poder judiciário é aquele que o poder punitivo é aquele que é aplicado pelo poder judiciário penal, tá? Então a pessoa lá comete um furto, um assassinato, cobra uma propina, tá? Esse tipo de ato é punido lá pelo poder judiciário no âmbito do poder punitivo do Estado, tá? Então são infrações, são crimes que são previstos lá nas leis penais e nas leis civis, tá? O detalhe aqui que eu trouxe para vocês são os atos de improbidade, tá? Improbidade administrativa é uma ação de natureza civil, tá? Então quando o Estado ele pune alguém por improbidade administrativa, o Estado não está agindo no uso do poder disciplinar, e sim no uso do poder punitivo do Estado, tá? Esse poder punitivo, pessoal, ele também é exercido de forma abrangente, tá? Então qualquer pessoa, mesmo que não possua vínculo algum com o Estado, mas que pratique lá um crime, né? Que mate alguém, que cometa um furto, né? Qualquer pessoa pode ser objeto aí do poder punitivo do Estado, desde que cometa aí algum crime, alguma infração de natureza civil que esteja prevista em lei. Não necessariamente essa pessoa precisa ter um vínculo específico com o Estado, beleza? Então, o poder disciplinar não se confunde com o poder punitivo do Estado. O poder disciplinar, ele também não se confunde com o poder de polícia, tá? Daqui a pouco nós vamos estudar o poder de polícia detalhadamente. Mas, assim, de antemão, dá para vocês saberem que o poder de polícia, no uso do poder de polícia, a administração ela também pode aplicar sanções a particulares, tá? Mas não há particulares que possuam algum vínculo específico com a administração. E sim há particulares que estejam exercendo alguma atividade privada que possa causar algum risco à coletividade, tá? Independentemente de ter algum contrato firmado com a administração. Então, por exemplo, a administração pode aplicar uma multa a uma construtora que tenha feito uma construção desobedecendo o plano diretor do município, ainda que essa construtora não tenha nenhum contrato firmado aí com o poder público. O município pode ir lá e aplicar uma multa, pode embargar aquela obra, pode até demolir aquela obra. Por quê? Porque a construtora ela desrespeitou uma norma de ordem pública, tá? E ela desrespeitando essa norma, ela pode vir a causar danos à coletividade. Então percebam, aquela construtora ela não possui nenhum contrato firmado com o poder público, mas ela desrespeitou o plano diretor do município, uma ordem de natureza pública, e aí a administração lá no uso do seu poder de polícia, para evitar que aquela obra venha a causar algum dano, a coletividade vai lá e pune aquela construtora, tá? Então, poder de polícia não se confunde com poder disciplinar, tá? O poder de polícia, no uso do poder de polícia, a administração pode aplicar sanções a particulares que não tenham vínculo específico com a administração. O poder disciplinar, ele admite discricionariedade, tá? O que seria essa discricionariedade
no uso do poder disciplinar seria a gradação e a escolha da penalidade, mas não quanto ao dever de punir, tá, pessoal? Então, em determinados casos, a lei, ela confere discricionariedade, ou seja, liberdade de escolha, margem de ação para a administração escolher a gradação da punição que será aplicada ali naquele caso concreto, tá? Qual o valor da multa, qual o período da suspensão. Logicamente, a lei vai lá definir os limites dessa discricionariedade, mas existe sim essa margem de ação, essa margem de liberdade. Em alguns casos também, a lei também permite que a administração possa escolher a própria natureza da penalidade a ser aplicada. Se vai ser uma multa, se vai ser uma advertência, se vai ser uma suspensão, tá? Então, logicamente, como toda discricionariedade, também aqui no poder disciplinar, a administração deve sempre observar os limites da lei e também os princípios administrativos, especialmente o quê? Razoabilidade e proporcionalidade, beleza? Mas olha só, não existe discricionariedade quanto ao dever de punir, tá? Quanto ao dever de punir. Então, se a administração, ela constatar que determinado servidor ou determinada empresa contratada, ele ou ela praticou um ato que merece uma punição, então a administração não tem outra escolha que não, senão punir aquele servidor, aquela empresa, tá? Então o dever de punir não é discricionário, tá? A administração pode até escolher a penalidade a ser aplicada, a gradação dessa penalidade, mas não pode escolher se pune ou não. Verificou algo errado, a administração tem o dever de ir lá e sancionar aquela infração, tá bom? Então, pessoal, olha só. Aqui nós vamos diferenciar duas situações, as infrações disciplinares e as infrações administrativas de particulares com vínculo específico, tá? As infrações disciplinares são aquelas cometidas por servidores, beleza? Então, quando a administração ela pune infrações disciplinares cometidas por seus servidores, ela faz uso tanto do poder disciplinar como do poder hierárquico, tá? E nesse caso, o que a doutrina nos diz? Que quando a administração pune um servidor que cometeu uma infração disciplinar, ela faz uso do poder disciplinar de forma imediata, ou seja, de forma ali mais próxima do ato, e faz uso do poder hierárquico de forma mais mediata, ou seja, mais distante, ou seja, o poder disciplinar seria aquele diretamente relacionado ao ato de punição, tá? Já o poder hierárquico, ele estaria um pouco mais distante. O poder hierárquico, na verdade, ele vai dizer quem é a autoridade competente para aplicar aquela sanção disciplinar ao servidor que cometeu a infração, tá? Que é justamente o superior hierárquico daquele, algum superior hierárquico daquele servidor, tá? Então, como essa autoridade que vai aplicar a sanção e o servidor estão relacionados em uma relação de hierarquia, né? Estão ligados em uma relação de hierarquia, então quando essa autoridade aplica uma sanção disciplinar a esse servidor, ela faz uso tanto do poder disciplinar como do poder hierárquico, sendo que o poder disciplinar, ele fundamenta o ato de aplicação da punição em si, né? Ou seja, ele incide de forma imediata. Já o poder hierárquico, ele fundamenta quem? É a autoridade que será competente para praticar aquele ato, então ele incide de forma mais imediata, de forma mais afastada, beleza? Já aqui no caso de quando a administração ela pune infrações administrativas de particulares com vínculo específico, ou seja, de particulares contratados pelo poder público, ela faz uso apenas do poder disciplinar e não do poder hierárquico. Por quê? Porque não existe hierarquia entre a administração e os particulares. Belezinha? Prosseguindo. Questãozinha FCC 2016. O processo disciplinar é derivado dos poderes. O que é o processo disciplinar? É aquele procedimento administrativo, aquele processo formal no âmbito do qual
são coletados os documentos, testemunhas, ouvidas as pessoas, coletadas todas as evidências, assegurado o direito de defesa ali ao servidor e no fim do qual é aplicada a sanção disciplinar. Então esse é o processo disciplinar, tá? Ou seja, um processo que deve ser necessariamente conduzido antes da aplicação de uma sanção disciplinar, tá? Então, esse processo disciplinar é derivado dos poderes, no caso seria hierárquico e disciplinar, bem tranquilo, né? Porque o processo disciplinar ele vai resultar na aplicação de uma sanção disciplinar a um servidor, tá? E nós vimos aqui, ó, vou voltar aqui rapidinho, quando a administração pune infrações disciplinares, ela faz uso tanto do poder disciplinar quanto do poder hierárquico, beleza? Então, o gabarito aqui da nossa questão só pode ser realmente a letra A. Vamos ver as demais aqui, só para ver se tem alguma que possa confundir. Regulamentar de polícia não, disciplinar e de polícia não, de polícia hierárquico não, hierárquico e regulamentar também não. Realmente, gabarito alternativa A. Beleza, tranquila essa, né, pessoal? Uma questão do CESP 2016, olha só que interessante. A prerrogativa da administração de impor sanções a seus servidores, independentemente de decisão judicial, decorre imediatamente do poder disciplinar e imediatamente do poder hierárquico. Pessoal, exatamente isso, né? Aplicação de sanção a servidor, né? Decorre imediatamente, ou seja, possui incidência imediata do poder disciplinar e incidência apenas mediata, ou seja, mais afastada do poder hierárquico. Beleza? Então, questão aí de 2016, gabarito correto. Mais uma questão, FCC 2016. A administração pública, após regular processo administrativo, penalizou o servidor seu, lotado junto à Secretaria dos Transportes, por ter deixado de praticar ato de sua competência, sem justificativa juridicamente aceitável. A hipótese trata do exercício do poder. Então, pessoal, o que aconteceu aqui? Ó, a administração pública penalizou um servidor, né? Então, o que ela fez? Ela aplicou uma sanção disciplinar a um servidor. Quando a administração aplica esse tipo de sanção a um servidor, ela está fazendo uso do poder disciplinar, não é isso? Tá? Então só pode ser aqui, ó, alternativa B ou alternativa E, uma dessas duas, né, que estão tratando aqui do poder disciplinar. Vamos ver qual das duas aqui é a correta. Letra B. Disciplinar que encontra fundamento de validade na lei e é decorrência do princípio hierárquico. Disciplinar que encontra fundamento de validade na lei e é decorrência do princípio hierárquico. Pessoal, exatamente isso. Nesse caso aqui, nesse caso específico, nós estamos tratando de um servidor público, né? Então, o servidor público, ele foi punido pela administração tanto no uso do poder disciplinar como no uso do poder hierárquico, tá? Então, nesse caso aqui, o princípio hierárquico também está presente, porque estamos tratando de um servidor público. Vamos ver aqui a alternativa E. Disciplinar, que não decorre da hierarquia, mas do fato de o particular estar sujeito à disciplina administrativa. Pessoal, não é o caso aqui da questão. Esse item estaria correto se nós estivéssemos tratando aqui de uma punição, aqui no enunciado, né, de uma punição que estivesse sido aplicada pela administração a um particular contratado, tá? Aí, neste caso, não decorreria da hierarquia, e sim pelo fato de o particular estar sujeito à disciplina administrativa. Mas, nesse caso, estamos tratando de um servidor, então, essa aplicação a aplicação dessa sanção, ela decorre também do princípio hierárquico. Então, nosso gabarito deve ser a alternativa B, exatamente isso, gabarito alternativa B. Tá bom, pessoal? Então, prestem bem atenção nessa questão. Ó. A alternativa E, ela está errada neste contexto aqui do enunciado, tá? Porque nós não estamos tratando de um particular contratado, e sim de um
servidor, tá? Se a historinha aqui do enunciado tivesse trazendo o poder público, a administração, punindo uma empresa contratada que tenha descumprido esse contrato, né? Por exemplo, que ela não tenha prestado o serviço de forma adequada ou tenha entregado o material atrasado, daí a administração vai lá e aplica uma multa, por exemplo, ou uma outra sanção a essa empresa, daí a alternativa E estaria correta, beleza? O gabarito aqui realmente é a alternativa B. Então, de 2017. Os servidores públicos estão sujeitos à hierarquia no exercício de suas atividades funcionais. Beleza? Considerando esse aspecto, letra A. O poder disciplinar a que estão sujeitos é decorrente dessa hierarquia. Beleza? Beleza. Visto que guarda relação com vínculo funcional existente e observa a estrutura organizacional da administração pública para identificação da autoridade competente para apuração e punição por infrações disciplinares. Exatamente isso, né, pessoal? No caso dos servidores públicos, o poder disciplinar, ele está diretamente relacionado ao poder hierárquico, tá? O poder disciplinar é o que fundamenta a aplicação da sanção em si. Já o poder hierárquico, né? O poder hierárquico é aquele que identifica a autoridade competente para apuração e punição dessas infrações disciplinares. Então, letra A princípio é o nosso gabarito. Vamos ver as demais só para a gente confirmar. Letra B. Submete-se ao poder de tutela da administração que projeta efeitos internos sobre órgãos e servidores e externos, atingindo relações jurídicas contratuais travadas com terceiros. Pessoal, nada a ver. Quando fala aqui em tutela, nós temos que lembrar do quê? Da supervisão ministerial que é exercida pela administração direta, pela administração sobre a administração indireta, tá? Tutela é o quê? Supervisão ministerial da administração direta sobre as entidades da administração indireta. Então não tem nada a ver isso aqui que está sendo dito na alternativa B. Letra C. Conclui-se que o poder hierárquico é premissa para o poder disciplinar, ou seja, este somente tem lugar onde se identificam relações jurídicas hierarquizadas, funcional ou contratualmente, neste caso, em relação à prestação de serviços terceirizados. Aqui é errado, né, pessoal? Por quê? Porque o poder disciplinar, ele não apenas tem lugar onde se identificam relações jurídicas de hierarquia, tá? Nós vimos que o poder disciplinar também fundamenta a aplicação de sanções a empresas contratadas, tá? Essas empresas contratadas não estão ligadas à administração por uma relação de hierarquia, tá? Então, letra C está errada. Letra D, o poder hierárquico autoriza a edição de atos normativos de caráter autônomo, com força de lei, no que se refere à disciplina jurídica dos direitos e deveres dos servidores públicos. Não tem nada a ver, tá? O poder hierárquico, ele não fundamenta, não autoriza a edição de atos normativos de caráter autônomo, tá? Quem fundamenta isso é o poder regulamentar e mesmo assim em matérias específicas, tá? E não quanto à disciplina jurídica dos direitos e deveres dos servidores públicos. Então a letra D também está toda errada. Por fim, letra E. Somente o poder hierárquico e o poder disciplinar produzem efeitos internos na administração pública, tendo em vista que o poder de polícia e o poder regulamentar visam a produção de efeitos na esfera jurídica de direito privado, não podendo atingir a atuação de servidores públicos. Aqui está errado porque o poder regulamentar ele pode sim atingir a atuação de servidores públicos, tá? Por exemplo, o chefe do executivo pode editar um decreto para regulamentar a Lei 8.112. No caso, aí ela seria esse decreto seria um ato normativo decorrente do poder regulamentar que iria atingir a atuação dos servidores públicos. Já o poder de polícia, não. O poder de polícia realmente ele é voltado aí para a esfera jurídica de direito privado. Tá? Então o gabarito deve ser realmente a alternativa A. Beleza, aí confirmamos nossa resposta.
Mais uma questão, FCC 2017. Suponha que o secretário de Transportes de determinado estado tomou conhecimento, por intermédio de matéria jornalística, da existência de longas filas para carregamento dos cartões de utilização dos trens administrados por uma sociedade de economia mista vinculada àquela pasta. Diante dos fatos apurados, decidiu avocar para a área técnica da Secretaria algumas atividades de gerenciamento e logística desempenhadas por uma das diretorias da referida empresa. Fundamentou sua decisão no exercício dos poderes hierárquico e disciplinar, considerando a situação narrada. Pessoal, o que aconteceu aqui? Um secretário de transportes, ou seja, um agente da administração direta, ele avocou competências de uma entidade da administração indireta, olha só, de uma sociedade de economia mista que estava vinculada à sua pasta. Tá? O que nós já sabemos? Que a administração direta não está... ela não possui ascendência hierárquica sobre as entidades da administração indireta. Em outras palavras, a administração direta e a administração indireta não estão ligadas por uma relação de hierarquia, tá? Não existe hierarquia entre uma sociedade de economia mista e o ministério que a supervisiona, ou a secretaria estadual que a supervisiona. Não existe hierarquia, existe apenas uma vinculação para fins de tutela, beleza? Então, neste caso aqui da questão, o secretário de transportes, ele não poderia avocar uma competência daquela sociedade de economia mista. Por quê? Porque não existe relação de hierarquia entre a administração direta e a entidade da administração indireta. E nós vimos que a avocação, ela só pode ocorrer dentro de uma relação de hierarquia, tá? Então, como não existe hierarquia entre a administração direta e a administração indireta, então o agente lá da administração direta não pode avocar uma competência de uma entidade da administração indireta, tá? Não existe relação de hierarquia, não pode ocorrer avocação, belezinha? Então é isso que nós temos que ter em mente para responder essa questão aqui. Considerando a situação narrada, a atuação do secretário justifica-se do ponto de vista da hierarquia, porém não sob o aspecto disciplinar, eis que não é identificada a infração administrativa. Como vimos, a atuação do secretário não se justifica sob o ponto de vista da hierarquia, porque não existe hierarquia, logo ele não poderia avocar competência lá da sociedade de economia mista, beleza? Então, letra A está errada. Letra B, a decisão baseia-se legitimamente apenas no poder disciplinar, que compreende o controle e a supervisão. Não tem nada a ver que nós estamos tratando de avocação de competências, né? E não de aplicação de infrações, de sanções administrativas, então não tem que se falar em poder disciplinar. Letra B está errada. Letra C, descabe a invocação dos poderes citados, sendo certo que a atuação da secretaria deve se dar nos limites do poder de tutela. Opa, exatamente isso, né, pessoal? Como não existe hierarquia entre a Secretaria de Transportes e a Sociedade de Economia Mista vinculada a essa pasta, então não cabe a avocação dessas competências, porque não existe hierarquia, tá? A atuação da Secretaria sobre a Sociedade de Economia Mista deveria se dar apenas nos limites do poder de tutela, da supervisão ministerial, beleza? Então o gabarito aqui, a princípio, é a alternativa C. Vamos ver as duas restantes, só para confirmar. Letra D, a decisão somente será justificável sob o fundamento de poder hierárquico. Não dá que se falar em poder hierárquico aqui, não existe hierarquia entre a administração direta e indireta. Então, D, errada. Letra E, a decisão extrapolou a competência disciplinar, que somente pode ser exercida para corrigir desvios na organização administrativa da entidade. Aqui está errado também, porque nós estamos tratando de aplicação de sanções e dentro do exercício do seu poder de tutela,
a secretaria até poderia corrigir desvios de finalidade lá na sociedade de economia mista, tá? Desvios finalísticos e não desvios na organização administrativa, tá bom? Então, dentro o controle de tutela, o exercício do poder de tutela, ele incide sobre questões finalísticas, tá? Para ver se aquela entidade está realmente cumprindo aquelas atividades para as quais ela foi criada. Mas as entidades descentralizadas, as entidades da administração indireta, elas possuem autonomia administrativa, tá? Então, não incide aqui sobre a organização administrativa da entidade, beleza? Então, gabarito aqui realmente alternativa C. Aqui seria tutela mesmo, tá, pessoal? Por quê? Porque estamos tratando de controle da administração direta sobre a indireta. Isso é poder de tutela. Autotutela é quando a administração controla os seus próprios atos, revogando os inconvenientes inoportunos ou anulando os atos ilegais. Mas quando eu falo controle, supervisão da administração direta sobre a indireta, aí é tutela e não autotutela. Beleza, pessoal, então vamos dar um intervalinho aí, tá? De 10 a 15 minutos, tomar uma água. Como eu falei, pedir novamente desculpas a vocês, eu tô meio gripado aí esses dias, minha garganta tá um pouco ruim, por isso que de vez em quando eu fico dando umas tossidas aí, então preciso também tomar uma aguinha. Depois do intervalo aí vamos voltar, vamos tratar dos poderes, do poder regulamentar e do poder de polícia, beleza? Então assuntos aí muito importantes também, bastante conteúdo aí pra gente depois do intervalo. Grande abraço e até daqui a pouco.